Bom, boa tarde novamente. Acho que nem todo mundo estava aqui nesse painel eh, na rodada de dinâmica que a gente teve simultâneos. Então, eu sou o Gabriel Correia, sou diretor de Políticas Públicas de Todos pela Educação. Uma satisfação aqui mediar o painel de alfabetização, em que a gente vai discutir a implementação do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Tá? Tenho a honra de mediar aqui um painel com 3 pessoas com muita experiência na gestão pública educacional. Vou apresentá-las novamente em ordem alfabética. Primeiro, professor e secretário Alessio Costa Lima, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime. O Alexandro Santos, diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica do MEC. E o Fred Amâncio, secretário de Educação do Recife, Pernambuco, e vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação de Capitais, o CONSEC. Bom, eu vou ser muito breve, porque o que mais importante aqui é a gente ouvir nossos painelistas, mas só como contexto, só para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página, a gente tem um contexto no Brasil muito crítico ainda em alfabetização. Aproximadamente metade das crianças brasileiras chegam ao fim do 2º ano do ensino fundamental sem estarem plenamente alfabetizadas e, embora tenhamos muitos esforços dos entes subnacionais no sentido de alfabetizar as crianças na idade certa, a verdade é que a gente ainda precisa avançar muito. E a nível nacional, e aqui a gente vai estar discutindo a implementação de uma política pública a nível nacional, uma sequência de descontinuidades. A gente teve o PNAEC, a gente teve o Mais Alfabetização, a gente teve a Política Nacional de Alfabetização, agora a gente tem o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Então, em uma janela temporal muito curta, diversas políticas sendo refeitas, feitas e refeitas em diferentes formatos, inclusive. Tá? Então, a gente vai ouvir dos painelistas como eles enxergam o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é a Política Nacional de Alfabetização em vigor, e quais são os desafios de implementação atuais dessa política. A dinâmica do painel é muito simples, a gente vai ter 2 rodadas com cada painelista. Eu vou fazer uma primeira rodada de 7 minutos, dou um sinal para vocês quando terminar, e uma rodada final de 3, 4 minutinhos, dependendo de como for a primeira, tá bom? Então vamos lá. Combinado aqui com os painelistas, a gente vai começar com Alexandro Santos, professor Alexandro do MEC, perguntando, professor, na visão do MEC, quais os ganhos o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada trouxe nessa discussão de implementação, o que já trouxe nesses primeiros anos de implementação, e na visão do Ministério, que desafios que ainda persistem, que estratégias que vocês ainda pretendem fortalecer nessa política para a gente conseguir avançar os indicadores de alfabetização do país. Obrigado, Gabriel. Boa tarde de novo para todo mundo. Acho que o contexto que o Gabriel fez ajuda a responder essa pergunta, que eu acredito que o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada não é uma ruptura na história das políticas de alfabetização no Brasil. Com exceção da PNA, que foi proposta pelo governo anterior, tanto o PNAEC quanto o Mais Alfabetização traziam alguns elementos que nós aprendemos e incorporamos no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O PNAEC, nós aprendemos com o PNAEC que regime de colaboração importa e que a União tem um papel ativo na construção de capacidades estatais dos municípios e dos estados para fazer a alfabetização. Então, a União precisa atuar tecnicamente e financeiramente na política de alfabetização. Com Mais Alfabetização, nós aprendemos que focalizar habilidades essenciais no 1º e no 2º ano importa e que isso é chave para assegurar a continuidade da aprendizagem da leitura e da escrita. Mas o que o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, então, traz de acréscimo nessa história das políticas de alfabetização? Acredito que são 3 elementos principais. O primeiro foi a coragem da gente definir qual é exatamente o perfil de uma criança alfabetizada ao final do 2º ano, comunicar isso claramente para a sociedade, para as redes de ensino, para as escolas e mensurar isso com rigor, de maneira censitária. E nós fizemos isso. Nós sabemos hoje que é o padrão 743 na escala do SAEB. Medimos quantas crianças em cada escola, em cada município, em cada estado alcançam esse padrão ao final do 2º ano. E a segunda parte do avanço é pactuamos metas com as lideranças políticas e com as secretarias de educação.
Isso é muito importante, né? Os secretários de educação são guerreiros lá na ponta, mas se a liderança política, o prefeito, o governador, não estiver alinhado com isso, o trabalho da secretaria fica muito mais difícil. Então, quando o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o presidente Lula chama os governadores no palácio e diz: eis aqui as metas, liderem lá no território cada município. Isso dá um outro lugar para a política de alfabetização no Brasil. É o segundo avanço, esse compromisso da liderança política. E um terceiro avanço foi o MEC se limitar, quer dizer, o MEC segurar sua ansiedade e não querer tomar decisões que são decisões dos estados e dos municípios. Por exemplo, o mundo inteiro já sabe disso, mas a gente vive caindo nessa cilada. O MEC querer definir qual é o método de alfabetização que será praticado em todas as escolas brasileiras. Não faz sentido nenhum. Então, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada entendeu que certas decisões são dos municípios, dos estados, e que o papel do MEC é prestar assistência técnica e financeira. Então, nós desenhamos as orientações para as políticas de formação, mas cada território estadual, junto com seus municípios, vão desenhar a formação que cabe naquele território. Nós definimos quais são os critérios fundamentais para um bom material de alfabetização, mas são os estados e municípios que vão construir qual é o melhor material de alfabetização naquele território. Porque a gente não pode descasar a corresponsabilidade da autonomia. Só assume a responsabilidade quem pode praticar autonomia. Se eu não posso praticar autonomia, como é que eu me responsabilizo por implementar uma política? Então, o compromisso, ele combina isso. E, por fim, a ideia de que nós somos uma federação e, na federação, nós precisamos enfrentar desigualdades. Então, o MEC também desenhou processos de priorização da sua assistência técnica e financeira, considerando territórios que estão mais distantes da meta, territórios que estão mais próximos da meta, e a Renalfa, a Rede Nacional de Articuladores de Alfabetização, ajuda a gente a fazer chegar em cada território. Eu sei que meu tempo já acabou, mas eu não posso deixar de falar uma coisa polêmica, mas com a coragem que eu tenho aqui, vou dizer. O MEC, no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, não deixou de fora a educação infantil. Existe uma lenda que ainda acontece muito, de estar circulando por aí, de que na educação infantil a gente tem que se perguntar se uma criança deve ou não ter direito à leitura e à escrita. Essa pergunta é eticamente perniciosa e tecnicamente ignorante. Nós temos certeza que as crianças, desde o 0 ano, têm direito a boas experiências de leitura, escrita e oralidade na escola. Nós sabemos disso. E nós sabemos que isso acontece de acordo com as características da educação infantil. Nós não estamos dizendo com isso que nós queremos fazer com que a educação infantil utilize metodologias, procedimentos que são próprios do ensino fundamental. Mas nós não queremos mais, de jeito nenhum, afastar as crianças de 0 a 5 anos de boas experiências pedagógicas intencionalmente planejadas para a aprendizagem da oralidade, da leitura e da escrita. Estou falando isso porque durante muito tempo se bloqueou a conversa sobre a aprendizagem da leitura e da escrita na educação infantil, e isso só afetava as crianças mais pobres e que mais precisam. Muito obrigado, professor. Obrigado. Vou passar agora para o secretário Fred Amâncio. Então, depois de ter visto essa visão, do ponto de vista nacional do Ministério da Educação, vamos passar para um secretário de capital. Né, Fred? Bom, Recife tem 65% das crianças alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental. Recebeu recentemente o selo ouro do Ministério da Educação. E além de trazer a visão de Recife, do CONSEC aqui, Fred, você também foi secretário estadual de Educação em Pernambuco e ajudou a estruturar o programa em regime de colaboração do Estado. Então, queríamos te ouvir aqui, na sua visão, quando a política nacional de alfabetização, quando o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada parte dessa premissa do regime de colaboração, o que na visão de um ente subnacional é o cerne, é o principal que precisa estar lá, precisa estar dado para que esse resultado, para que o direito à alfabetização de todas as crianças seja garantido. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Agradecer a todos pela educação, o convite para estar. Um abraço, Gabriel. Cumprimentar aqui a Alessio, cumprimentar a Alex aqui, né?
dizer que é realmente um prazer a gente estar falando aqui, falando um pouco sobre alfabetização e sobre o compromisso nacional da criança alfabetizada. Nós lá no Recife, realmente, a gente está muito feliz com esses resultados recentes, com os avanços. Historicamente, o Recife sempre teve resultados muito ruins na área de alfabetização. E esse último resultado, né, de a gente ter alcançado 65%, ficando acima da média do país e acima da média do próprio estado de Pernambuco, realmente foi algo muito bom para a gente saltou do 21º entre as capitais para 6º lugar do Brasil, quando historicamente o Recife sempre teve resultados aquém dentro do próprio estado. Mas isso veio, né, de toda uma construção. E aí a gente tem sim, no início da gestão do prefeito João Campos, a gente começou, né, um programa novo de alfabetização lá na cidade, que a gente chama de Primeiras Letras, mas ele foi muito inspirado nos aprendizados, né? E eu queria cumprimentar a minha amiga Ana Selva, nossa secretária executiva de gestão pedagógica, nos nossos aprendizados do programa que construímos em regime de colaboração. Quando eu era secretário de Educação do Estado de Pernambuco, eu fui 6 anos de educação, secretário de Educação do Estado, em 2015 a 2020, e a partir de 2021 eu fui para o Recife. E nós tivemos muitos aprendizados daquele regime de colaboração, né, que funcionou muito bem, trouxe resultados muito bons para o Estado de Pernambuco. A gente tem muito orgulho de ter participado daquela construção em 2019, porque tem uma história com relação a isso, porque muito do que a gente aprende, todos os nossos aprendizados do país em relação ao regime de colaboração na área da alfabetização, vem da experiência exitosa do Estado do Ceará. Mas apesar de todos conhecerem isso, mais de 10 anos se passaram e nenhum outro estado do Brasil tenha construído um novo regime de colaboração. E aí eu estou vendo ali a Dani Caldeirinha, veio o PARC, né, que é o programa de alfabetização e regime de colaboração, convidando os estados, em parceria com os municípios, a construir um novo ciclo de regime de colaboração entre estados e municípios. A gente tem muito orgulho, Pernambuco, ter sido o primeiro estado a aderir ao PARC, e é o primeiro estado a implementar, dentro desse novo ciclo, que teve Ceará, mais de 10 anos, aí começa Pernambuco e depois vem uma sequência de estados, e teve muitos aprendizados do próprio Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, né, Alex, que a gente tem muito orgulho, porque o nome Criança Alfabetizada veio do programa de Pernambuco, que foi criado em 19 com o nome de Criança Alfabetizada, mas ele vem com todo esse aprendizado do que é fazer o regime de colaboração, claro, inspirado naquele trabalho que foi feito pelo Ceará. Mas é claro que, junto com isso, vem uma série, né, de responsabilidades. Acho que o Alex tocou talvez uns pontos mais importantes da decisão que foi tomada pelo governo federal, especificamente pelo Ministério da Educação. Primeiro, historicamente, muitos dos programas do Ministério da Educação, né, que foram implementados em diversas áreas e também na área da alfabetização, não só partiu de uma premissa, na minha opinião, incorreta, que é o Ministério, ele constrói o programa e ele é quem implementa e coordena o programa. Então, a própria mudança do nome de não ser Programa Nacional Criança Alfabetizada, mas Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, na minha opinião, já traz um símbolo importante da intenção do Ministério de fazer essa construção de forma colaborativa. Não apenas, né, do ponto de vista de trabalhar em conjunto, mas efetivamente de construir em conjunto. Eu acho que o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada traz isso na sua gente, respeitando os projetos. Já tinham vários estados com projetos de regime de colaboração. Então, o compromisso ele traz ferramentas para complementar o trabalho que já eram feitos, desde estados que já eram mais avançados, a estados que estão começando seu projeto em parceria com os municípios. Então, acho que isso é muito importante. Mas é claro, né, que se traz sempre desafios. Toda boa política pública, a gente ouviu falar muito sobre isso hoje em outros painéis, toda boa política pública, todo bom programa, não basta, né, ele começa com uma decisão política, se não tiver decisão política não vai, ele precisa de um processo de formulação, precisa ter uma boa formulação, mas vem o maior desafio de todos, que é o da implementação. Ele precisa ser implementado por completo, que é o que nós estamos vivenciando no país todo com o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, mas mesmo com o grande desafio para a implementação, não para por aí. A gente tem que continuar monitorando, e o Alex falou de pontos importantíssimos, como a gente tem, eu acho que foi um salto enorme, né, que foi dado pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é a gente ter voltado a ter uma avaliação censitária a nível nacional, mesmo com todas as polêmicas que tivemos no ano passado, mas o ganho do que aconteceu no ano passado, com o indicador do criança alfabetizada, com esse novo indicador, onde houve esse compromisso nacional de estabelecer uma criança alfabetizada, aquela que alcança os famosos 743, independente se a discussão se é 743, se é 739, mas ter isso é um ganho enorme para o país, e isso cria novos parâmetros para a gente poder avançar na área da alfabetização. Mas não para por aí.
a gente tem que dar ainda um outro passo, que é o passo de entender que toda boa política ela precisa ser monitorada para passar por um processo permanente de aprimoramento. E eu me lembro que na última reunião, inclusive, né, do Compromisso Nacional, do Conselho, né, do qual eu faço parte como representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação de Capitais, né? Então, na última reunião, eu fiquei muito feliz que a gente dedicou a reunião exatamente a fazer uma avaliação das ações que já tenham sido implementadas do ponto de vista de formação para trazer aprimoramentos. Isso é muito importante em qualquer programa. Obrigado, secretário. Muito bom ouvir a visão de quem está na ponta implementando também, e complementar aqui a visão do professor Alexandre. Agora vamos passar para o secretário Alessio, o secretário é presidente da Undime, está aqui representando também os milhares de municípios que a Undime representa. Secretário, então, olhando do ponto de vista da Undime, né, e aí a gente falou desse histórico de políticas nacionais de alfabetização, com aprendizados, talvez com uma ruptura, né, Alex, da política nacional de alfabetização. Quais pontos positivos que a Undime enxerga na atual política nacional ou no atual compromisso nacional criança alfabetizada? Assim, quando a gente pensa na grande diversidade e heterogeneidade nos municípios brasileiros, nesse número imenso de municípios brasileiros que a gente tem, o que você acha, o que a Undime acha que o compromisso nacional criança alfabetizada traz de positivo para o país? Bem, Gabriel, primeiro gostaria de agradecer o convite à Undime para estar aqui representando os 5.569 municípios brasileiros. Saudar aqui o Alex, que representa o Ministério da Educação, meu colega Fred Amanso, secretário municipal de Recife, que aqui representa o CONSEC. Eu elequei assim, para essa pergunta, são vários avanços que a gente reconhece, né? Assim, eu poderia colocar assim, os principais. De fato, o primeiro começa pela decisão, a eleição da alfabetização como uma prioridade do Ministério da Educação, sabe, Alex? Acho que esse é o primeiro ponto. Quando o governo federal sinaliza ser a alfabetização algo que é responsabilidade direta dos municípios, das redes municipais, mas elege essa prioridade como uma prioridade política nacional, você sinaliza todo o movimento que desencadeia um processo nos estados e nos municípios de corresponsabilização também pelos resultados, pela uma política que busca a melhoria dos resultados de alfabetização. Então, o primeiro ponto é ter essa prioridade, o foco na alfabetização enquanto uma política pública educacional, né? Segundo ponto, como o Fred colocou, é trazer como ela já traz no título, nesse nome, compromisso, né? Compromisso pressupõe a junção de atores, né? Compromisso, a mobilização de atores. E aí você faz uma pactuação, né, entre diferentes esferas de governo, União, estados e municípios, né, em torno dessa questão do desafio da alfabetização das crianças. Isso é muito importante, porque é isso que dá sustentabilidade política, né, do compromisso, dessa política do compromisso nacional da educação. Você envolve, você corresponsabiliza, né, os governos em todas as esferas para ter na alfabetização das crianças, de fato, a prioridade número 1, né, no campo da educação. Um terceiro ponto que a gente enfoca nessa questão, que representa um ponto positivo, é a questão de você ter uma política, mas que ela tem um orçamento destinado à execução da política. Porque você só conceber boas ideias, né, e lançar essas ideias para que os outros executem, sem nenhum aporte financeiro, sem nenhuma condição, né, para um município que tem uma condição mais favorável, ele pode até absorver as ideias e implementá-las. Mas aquele outro município que não tem as mesmas condições, fica difícil, por mais que ele concorde com as ideias, com o que foi planejado, né, ele tem dificuldade de implementar todas aquelas ações para que aquela ideia, de fato, se materialize. Então, a gente fica assim, muito assim, otimista quando a gente tem, de fato, uma política que tem recurso assegurado no orçamento para a execução das suas ações. Isso aí é fundamental. Um outro ponto que é o diferencial em relação às outras políticas que nós tivemos, que o Alex citou, que essa não é a primeira política de alfabetização, outros governos também já tiveram suas políticas, né, por reconhecer que, de fato, esse é um problema grave, é um desafio grave, é a questão da estruturação de uma rede, que eu considero de uma rede de governança e uma rede de gestão. Foi um elemento que a gente não observou para que outras políticas no passado
alcançasse, né, os primeiros passos que a política do compromisso está alcançando. É muito cedo ainda para falar de resultados, né, porque a política é uma política bem recente, bem jovem, mas antes de colocar a política em execução, ela foi toda estruturada uma rede de governança, né, com a instituição do comitê em âmbito nacional, formado pelos vários atores, né, uma forma também de corresponsabilizar desde as instâncias iniciais de decisão, a própria Renalfa, que reúne a equipe dos técnicos no âmbito dos estados e dos municípios, com representação bipartite entre Estado e município. Isso faz toda a diferença para o sucesso da política. Se eu vou trabalhar uma política que está sendo idealizada, pensada junto nas 3 esferas de governo, mas que na implementação vai ficar a cargo dos municípios, é fundamental que esse ator tenha um papel central também participando de forma igualitária. Então, a Renalfa, ao ser estruturada de forma bipartite em cada estado, eu tenho a coordenação que tem um olhar dos municípios e tem uma coordenação que tem um olhar das secretarias da educação dos estados, né? Isso é fundamental para que haja esse ponto de interseção, esse ponto de encontro, né? E por último, né, a gente não pode destacar essa questão da importância das ações que estão sendo implementadas em regime de colaboração, né, que vão desde essa questão da definição de uma política de formação de professores, e aí um diferencial que qualifica a política é o envolvimento das universidades, né? Quanto mais a gente tiver as universidades envolvidas nesse processo, a chance de termos processos de formação mais qualificados e retroalimentar a formação inicial dos professores. Então, a gente cumpre um duplo papel ao envolver as universidades públicas nesse processo de formação dos professores que já foram formados por elas, né? Então, é fundamental esse envolvimento, porque qualifica os processos de formação. A questão do regime de colaboração na disponibilização de material didático e também nos processos de avaliação educacional, tanto processos permanentes internos, né, através das várias avaliações processuais, como essas avaliações externas, essa que foi realizada através dessa rede, envolvendo os sistemas estaduais de avaliação, definindo uma escala única, um padrão nacional de desempenho. Isso também é fundamental para que a gente possa comunicar melhor à sociedade brasileira, de fato, o que é uma criança alfabetizada, qual é o padrão de desempenho que define uma criança alfabetizada. E a definição desse padrão de alfabetização, ela foi pactuada com professores das redes municipais que estão lá na ponta. O Ministério solicitou que a gente fizesse a indicação de professores para que estivesse dialogando com o INEP para chegar a esse ponto, né, de que descreve o que é de fato uma criança alfabetizada. Então, essas ações, elas fazem com que essa política ela ganhe um contorno diferenciado. Muito obrigado, secretário. E a importância de estarmos discutindo aqui o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, cabe destacar que é porque teve uma adesão muito ampla, né? Todos os estados brasileiros aderiram e trabalham a partir da política, e 99% dos municípios brasileiros, entendendo aqui a importância, como já foi ressaltado, dos entes subnacionais e do Ministério da Educação nessa colaboração. Agora a gente vai para a rodada final, a gente tem mais 3 minutinhos e meio para cada participante. Eu queria perguntar para vocês o que mais precisa ser feito, assim, que eixos do compromisso não estão totalmente estruturados ainda, do ponto de vista subnacional, quais são preocupações de secretários da Undime, do CONSEC, de pontos de uma política de alfabetização que ainda falta, que a gente ainda precisa trabalhar no Brasil, entendendo que sim, já tem eixos muito bem estruturados quando a gente pensa em alfabetização, mas o que ainda falta, o que é prioridade para cada um de vocês para a gente conseguir avançar nessa estruturação de uma política de alfabetização em todos os municípios e todos os estados brasileiros. A gente vai seguir a ordem inversa, então começando com o secretário Alessio, depois o secretário Fred Amâncio, depois o professor Alexandre. Bem, assim, como toda política, realmente ela tem que, à medida que ela vai sendo implementada, ela precisa dos ajustes, nos aprimoramentos, faz parte de um processo de planejamento. Todo processo de planejamento, ele tem que ter esse aprimoramento contínuo, né? E a gente destaca assim, ao mesmo tempo que o regime de colaboração, ele é colocado como uma oportunidade, né, de fazer com que a política venha a ser implementada, ao mesmo tempo o regime de colaboração é o grande gargalo e é o grande desafio para o sucesso dessa política.
né? Porque, e aí a gente coloca, o que precisa avançar é justamente o fortalecimento do regime de colaboração, né, para que seja mais dialogado, mais participativo, para que os municípios de fato sejam ouvidos nas suas demandas, nas suas necessidades, né? Então, isso é fundamental. Então, se não houver essa escuta horizontalizada, né, em todas as instâncias, seja no âmbito do Comitê Estadual, as secretarias de Estado dialogando e ouvindo dos municípios o que necessita, né, para implementar melhor, o que necessita para avançar na política no âmbito daqueles municípios, assim como no SENAC, no Comitê Nacional, a mesma coisa. Então, assim, é fundamental a gente fortalecer, porque, assim, infelizmente, assim, esse regime de colaboração, ele precisa ser efetivado, né? E em alguns estados da federação, essa relação ela não é tão dialogada, né? E aí a gente é um caminho sem volta, né? Assim, não dá mais para trabalhar de uma forma unilateral. É preciso haver, sim, esse diálogo, essa colaboração, para que haja realmente o sucesso dessa política e de toda e qualquer política, né, na área da educação. Então, assim, a gente precisa estar fortalecendo esse regime. Um outro ponto que a gente coloca, é mais um ponto de implementação, de execução, Alex, que a gente percebe a riqueza. Eu coordenei durante anos a área de avaliação no estado do Ceará, né, quase 10 anos, e a gente percebe que a avaliação ela faz todo o diferencial no monitoramento, no acompanhamento de toda a política, né? E aí, no caso do específico do compromisso, a gente tem duas políticas de avaliação. A gente tem a política de avaliação processual, através das plataformas que é feita em regime de colaboração com o CAED, que é fantástico, que permite, né, que cada professor aplique aquele instrumental que foi pré-testado, calibrado, que faça aquele diagnóstico, que alimente o sistema e que gere seus relatórios. Mas o que está dificultando é porque os municípios esbarram na questão da impressão dos testes. Então, assim, é um ponto que eu considero frágil, porque a gente acaba desperdiçando uma excelente oportunidade, uma excelente ferramenta, que é a plataforma para fazer as avaliações processuais contínuas durante todo o ano, que vão, de certa forma, estar reorientando a ação pedagógica do professor. Então, se a gente pudesse aportar recursos para que os estados pudessem imprimir com os recursos dessa parceria, né, com o governo federal, imprimir os instrumentais e disponibilizar os instrumentais para que todos os municípios, aí sim, com certeza, nós teríamos 100% também dos municípios utilizando a plataforma de avaliação. Esse é um gargalo que a gente enxerga. E, por último, né, a gente coloca aqui a questão da instituição do selo. Ele foi fantástico, porque é um reconhecimento público, mas a gente percebe que nessa primeira edição ele levou em conta apenas elementos processuais, que na próxima edição do selo ele precisa incorporar elementos de resultados de aprendizagem. Então, a gente precisa evoluir na questão dos critérios que serão utilizados para a próxima edição do selo e que esses critérios sejam pactuados no âmbito dos comitês e que sejam dados publicidades com antecedência para que os municípios possam trabalhar e buscar alcançar os critérios. Então, esses eram 3 pontos iniciais, teriam outros, mas aí o tempo é limitado, depois a gente coloca. Não, obrigado, secretário, super concreto, acho que isso ajuda muito também o nosso debate, tanto aqui para o professor Alexandre e para o secretário Fred, como para os participantes. Secretário, agora com você também, passar a sua visão enquanto secretário de Recife, mas também como vice-presidente do CONSEC, por favor. Bom, antes de falar desses pontos importantes para que a gente possa continuar avançando com o compromisso nacional criança alfabetizada, eu queria destacar 2 pontos que o Alex trouxe e que eu acho que são 2 grandes inovações e uma virada de chave para a gente possa continuar avançando fortemente na educação com os aprendizados que já tivemos ao longo do tempo. O primeiro, Alex destacou muito bem, esse reconhecimento do papel estratégico da educação infantil para que a gente possa efetivamente garantir as nossas crianças alfabetizadas aos 7 anos de idade. Né? Todo mundo sabe disso, né? A história sempre mostrou isso, só as crianças de escolas públicas é que eram privadas disso. E agora, nacionalmente, a gente fazendo esse reconhecimento. E eu estou totalmente fã do LEI. Eu acho que ele é uma transformação, né? A gente está fazendo formação a nível nacional, com a participação das universidades, com as universidades públicas, tratando sobre a educação infantil dentro do processo de alfabetização. Eu acho que é realmente um passo importantíssimo, que é verdade. E, efetivamente, a gente, mesmo entendendo que a alfabetização é um processo contínuo, ou seja, não necessariamente ele para aos 7 anos de idade, mas a gente tem que garantir, né,
as crianças até 7 anos de idade, que elas tenham um conjunto de conhecimentos e de habilidades que vai impactar durante o resto de toda a sua trajetória escolar. Então, vamos parar com a história, vou fazer com o Alex hoje, a gente falar se é aos 7 anos, se é aos 8 anos. Aos 7 anos, a gente tem que ter garantido um conjunto, né, de habilidades. E isso também foi uma grande transformação, né, dentro desse processo, e a gente deve continuar reforçando isso. Agora, para fechar, como toda política, ela precisa, o Alessio falou sobre isso, o Alex, ela precisa passar por um processo constante de monitoramento e a gente cuidar desse aprimoramento. E é 2 pontos que eu queria reforçar a partir das falas que já tivemos anteriormente, o Alessio falou sobre isso agora, num país tão diverso, né, com 27, né, unidades, com 26 estados, Distrito Federal, mais de 5.500 municípios. Então, é claro que o processo de implementação ele também é muito diverso. Então, por mais que os regimes de colaboração estejam institucionalizados em todos os estados, a gente tem que reconhecer que os vários estados estão em níveis diferentes do processo. Alguns avançaram mais, outros avançaram bem menos. Outros, o diálogo, como o Alessio colocou, está muito bem implementado entre estados e municípios. Tem alguns que têm pouquíssimo diálogo entre estados e municípios. Então, também tenho acompanhado a nível nacional o processo como um todo. Então, o MEC, né, como coordenador, também precisa ter esse olhar para entender que essa implementação no país tão diverso como o nosso também precisa ter um olhar e fazer esse apoio mais específico para que a gente possa continuar avançando. Muito obrigado, Fred. Professor Alex, que você ouviu aqui de Undime, de Consec, pontos eu não chamaria nem de melhoria, mas de fortalecimento do compromisso que ainda precisam caminhar. Queria saber, na sua visão, na visão do Ministério, como você reage a esses pontos e se eventualmente tem outros pontos também no radar aí do Ministério de fortalecimento do compromisso nacional criança alfabetizada. Assino embaixo todos. Concordo com todos os pontos que o secretário Alessio trouxe e com os 2 pontos adicionais que o secretário Fred trouxe. E quero dizer que tanto a Undime quanto o Consec, no Comitê Nacional do Programa, tem nos ajudado a enxergar os problemas antes que eles virem crises. Isso é muito importante. É muito importante que, num regime federativo, a União tenha a humildade de compreender o seu papel e de ser responsiva àquilo que os entes trazem para o debate. Então, não é para se esconder do debate. O secretário Alessio já tinha trazido esse ponto do financiamento das provas ao longo do ano, da primeira reunião. Não é uma surpresa ele está trazendo aqui publicamente, porque ele já leva no diálogo federativo. E isso nos ajuda a ir buscar alternativas, a ir caçar onde a gente consegue enfrentar esses desafios. Mas, além desses 6 desafios, eu traria outros 3, Gabriel. O primeiro, nós precisamos ter coragem de reformular o curso de pedagogia. Nós formamos pedagogos e pedagogas que não dão conta da complexidade da tarefa de alfabetizar. E não é porque eu sou pedagogo, fui coordenador de curso de pedagogia. Eu estou fazendo uma autocrítica. Quando nós construímos as diretrizes em 2006 e depois reformulamos, nós inventamos o curso que quer dar conta de 12 fazeres em 4 anos. Assim, não é possível. Agora a gente tem uma etapa da educação infantil com 5 anos, uma etapa dos anos iniciais com 5 anos. A gente está falando de cuidar de 10 anos da formação de um bebê e de uma criança. O curso de pedagogia hoje não está estruturado para isso. Eu tenho a minha opinião sobre para onde ele deve ir, não vou declará-la aqui, mas é preciso dar a mesma prioridade para a discussão de alfabetização e para a discussão de educação infantil no curso de pedagogia. Senão, assim, a gente vai continuar formando professores que não dão conta da tarefa. O segundo desafio é o desafio das nossas desigualdades, e aí eu vou dividir em 2. A primeira parte, a gente tem toda uma avenida para construir conhecimento e desenhar modos de implementação do compromisso em escolas quilombolas, em escolas indígenas, em escolas do campo, das águas e das florestas. Nós ainda não conseguimos encontrar qual é a embocadura correta para lidar com essas realidades. Se a gente pensar que para as crianças indígenas, língua portuguesa nem sempre é a primeira língua, se a gente pensar que para as crianças quilombolas, a cultura quilombola coloca a língua numa outra posição, se a gente pensar nas crianças migrantes que chegam dos outros países da América Latina falando língua espanhola e vão se alfabetizar em língua portuguesa, nós temos uma avenida para tratar das modalidades que a SECADI responde pela gestão, mas que a
recebe não pode fugir ao compromisso de alfabetizar, porque são crianças brasileiras. Não é porque elas estão em escolas de outras modalidades que elas perdem o direito à alfabetização. Pelo contrário, elas deveriam estar priorizadas na política para a gente alcançar a equidade. Mas também tem uma desigualdade racial e de nível socioeconômico para dentro da escola regular. A gente não alfabetiza no mesmo ritmo e nem com a mesma qualidade crianças pretas e crianças brancas no Brasil. E olha, isso não é uma questão normativa, eu estou olhando para dado. Pegar os dados do INEP, você vai enxergar esta desigualdade já no segundo ano. Então, nós precisamos fazer um debate sério sobre como a gente ajuda as escolas e as redes a priorizarem o enfrentamento dessas desigualdades. Então, a formação do pedagogo, o debate de desigualdades. E a terceira camada aqui tem a ver com como a gestão organiza o seu drive para estratificar a sua intervenção na ponta. O MEC tem que olhar para o país e saber quais são os municípios prioritários para a assistência do MEC, quais são os estados prioritários para a assistência do MEC. Uma secretaria estadual tem que olhar para suas regionais e saber quais são as regionais prioritárias. Professora Petronilli, então. Ela merece, até eu quero parar. Quais são as regionais prioritárias do Estado, quais são as regionais que não são prioritárias do Estado. E cada município tem que olhar para suas escolas e entender quais são as escolas prioritárias, quais são aquelas que não estão precisando de tanta ajuda agora. Tudo isso por quê? Porque implementação é, sobretudo, escolha. Como é que eu faço escolhas frente aos conflitos e às ambiguidades que são da política pública? Gente, conflito federativo é da política pública. Ambiguidade no processo de implementação é da política pública. Quem aceitou ser gestor público tem que assumir isso como parte da tarefa. É parte do script resolver, ou pelo menos tratar, conflito e ambiguidade. Conflito sobre de onde vem o dinheiro, sobre quem vai o dinheiro. E a última notícia, secretário, acho que a gente está achando a solução para financiar as avaliações formativas. Vamos ver se daqui a pouco a gente chega lá. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Queria agradecer de verdade, secretário Fred, secretário Alessio, professor Alexandro. Acho que foi um debate qualificado, aprofundado, né? Embora em 35 minutos a gente conseguiu descer e ter passos concretos aí também para o fortalecimento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é tão importante. Obrigado a vocês também que nos ouviram. Agora a gente dá prosseguimento ao nosso palestra. Vamos dar uma salva de palmas bem alta agora dessa vez para os outros painéis também. Muito obrigado.